Gente, há algum tempo eu já tinha visto alguns vídeos do Johnny Somali. E aí, gente, agora esse menino começou a aprontar novamente. Johnny Somali, pra quem não sabe, ele é um stream. Ele é um stream muito famoso ali, principalmente no Japão e Coreia, por causar desconforto nas pessoas. Ele é um stream que ele chega em determinados locais e ele começa a dançar, a xingar as pessoas. Tem vídeos dele dançando sem roupa ali, de frente a pessoas ali trabalhando. E ele já gerou muitas polêmicas ali. E aí eu vi esse vídeo aqui, desse canal chamado Neon, né? E aí ele tava explicando mais sobre o que ele aprontou dessa vez, né? O Johnny Somali. E aqui ele vai explicar coisas, gente, que eu fiquei, assim, extremamente chocado, né? Como que alguém, né, faz uma coisa nesse sentido, assim, de provocar culturas, xingar e depois ainda falar que as pessoas estavam sendo racistas com ele. Então é isso que nesse vídeo que nós vamos reagir, né, à história aí do Johnny Somali dessa vez, que ele tá ali preso na Coreia do Sul, né? Na verdade ele pode ser preso na Coreia do Sul, ele não pode deixar aquele país de tanto que ele incomodou ali. Vamos assistir então o que o Neon vai estar falando sobre isso. Secreta, que deixou ele meio desnorteado e fudido. E aí você pensa, o Johnny Somali tá fudido, ele tá desesperado. E o que ele fez depois disso? Ele tentou importante, valeu. Porque além de tudo que ele já sabia que teria lá contra ele, o júri ainda teve mais uma acusação secreta, que deixou ele meio desnorteado e fudido. E aí você pensa, o Johnny Somali tá fudido, ele tá desesperado. E o que ele fez depois disso? Ele tentou refletir, tipo, ok, talvez eu realmente me nesse país aqui do outro lado do mundo, eu vou tentar preparar minha defesa. Não, ele foi abrir outra live onde ele tava puto, porque uma das acusações contra ele é de uma parada que ele fez alguns meses atrás, que eu já falei aqui no canal, mas basicamente esse imbecil tava fazendo uma live e ele pegou um peixe podre, cheio de óleo, cheio de água, bem nojento, e começou a andar no metrô com esse peixe. Não só incomodar os outros com o cheiro, mas como jogar o óleo do peixe nas pessoas. E ele... Gente, perceba, esse é o nível desse Johnny Somali. Então ele ali acabava fazendo desconforto com as pessoas. Gente, imagina você pegar um peixe podre e começar a jogar aquele óleo em cima das pessoas. É uma pessoa completamente, né, deturpada, né, deturpou toda a realidade dela ali. Isso não se faz de nenhuma forma, né, você incomodando as pessoas a esse nível, assim. Então a gente começa a perceber então que esse garoto, ele é extremamente problemático, né, esse stream ali, ele acaba causando desconforto nas pessoas e não deve mesmo, né, ser passado a mão na cabeça dele de forma alguma. 1% dos países o nome é assédio, mas o Johnny simplesmente não tem essa interpretação de texto, ele não consegue ver o óbvio na frente dele, ele é um ser humano especial, diferente de mim, diferente de você. Chaos, let me be your conduit. You want somebody that is gonna crash. Não tá pegando aqui o texto pra vocês verem, mas olha o que ele tá falando. Gente, é completamente sem noção esse rapaz. É assédio, mas o Johnny simplesmente não tem essa interpretação de texto, ele não consegue ver o óbvio na frente dele, ele é um ser humano especial, diferente de mim, diferente de você. Chaos, let me be your conduit. You want somebody that is gonna crash out. I will be your man. If y'all give me the support and the donations and the love, the power chats, the crypto... E ele abre uma live tipo, não, a Coreia claramente tá sendo injusta comigo, tá sendo completamente injusta com esse homem aqui, e meus amigos, vocês não devem temer um homem que não tem mais nada a perder. E ele... Não, a questão que ele faz é isso mesmo, né? Ele acaba provocando as pessoas do país, né? Colocando as pessoas em situações vexatórias ali. E ainda quer dizer que tá sendo ali, de alguma forma, perseguido pelo país, sendo que ele que está provocando as pessoas, sendo que ele que está fazendo aí todo tipo de transtorno, né? Para as pessoas colocando as... Gente, é muito bizarro, né? É muito bizarro a forma, né, que ele age ali, a forma que ele faz com que esse circo gere. Nesse momento ele, por exemplo, ele tá pedindo pros streamers mandar dinheiro pra ele, né, superchat, né, pra ele continuar ali fazendo essas situações totalmente, meu Deus, difícil, hein? Entra nessa de tipo, eu vou ser o caos absoluto em sua mais pura forma. Só que ao mesmo tempo ele fala isso. Claro, se vocês ficarem doando dinheiro pra stream, porque eu também preciso pagar um advogado pra não ser preso, né? Haha. E a próxima coisa que ele faz nessa live é perseguir uma mulher sozinha. Então o Johnny Somali não aprendeu porra nenhuma. Claramente a audiência que passou deixou ele tenso, porque ele provavelmente vai ficar 10 anos preso, mas 10 anos é pouco pra esse homem, ele não tá nem aí, ele vive acima da lei. Só 10 anos chega a ser até um insulto pra ele. Ele quer a pena de morte. What?
Ué. Ué. O contexto desse vídeo é que ele encontrou um outro cara que faz o mesmo tipo de live que ele faz, tipo, esse tipo de live chata, incomodando e sendo insuportável, fazendo IRL na rua, só que nem esse cara que faz conteúdo parecido queria minimamente se associar com ele. E é bizarro, porque o cara tenta fugir do Johnny Somali, tipo, puta que pariu, vão printar que eu tô com o Johnny e a minha vida vai acabar. Imagina você ser tão desgostado por todo mundo que as pessoas fogem de você na rua, correm só pra não ter oportunidade de tirarem uma foto com você, de tão insuportável que você é. E esses... Nossa, difícil, né? Porque ele... Nossa, é inconveniente, né? O que se chama isso, além de assédio, outros nomes que a gente pode falar. Porque, na verdade, ele quer causar desconforto nas pessoas, né? A questão dele é essa, totalmente deixar as pessoas desconfortáveis com a presença dele. E não só deixar as pessoas desconfortáveis, mas também como jogar coisa nas pessoas, sujar as pessoas, começarem a ter preconceito com que as pessoas são ali. Gente, eu vi uns vídeos assim dele. É chocante esse mesmo vídeo que ele tá de frente ali as pessoas estão trabalhando e ele tá sem roupa ali, sabe? Dançando e provocando as pessoas no meio da rua, tipo... É muito bizarro, gente, é bizarro mesmo, viu? Streamer em questão que fugiu dele é o Slightly Homeless. Ele faz um conteúdo meio merda também, ele não é flor que se cheire, ele é bem chato, mas ele e o Johnny têm histórico, e histórico que eu vou ter que contextualizar pra vocês. O que acontece é que no início do ano passado, logo que o Johnny foi pra Coreia, esse cara, o Homeless, ele tava com uns outros streamers que fazem esse tipo de conteúdo, tudo ali se unindo pra fazer conteúdo junto, e ele teve a brilhante ideia de tentar trazer o Johnny pra rodinha deles, só que todo mundo ficou tipo, não, cara, esse Johnny é um animal, pelo amor de Deus, ninguém aqui quer estar associado com ele. Johnny Somali, are you still alive? Johnny Somali. Bro, what the fuck are you doing? Bro? I know what you're saying. He is horrible there. He's horrible here. E esse cara, o Homeless, achou que ia ser uma boa ideia trazer o Johnny lá, porque, engajamento, né? Mas não, todo mundo colocou a razão na cabeça dele de tipo, não, cara, o Johnny vai estragar tudo aqui, ninguém quer estar associado com esse cara, ele tá completamente fudido, absolutamente ninguém aqui quer ter uma foto ou um print ou ele na live, isso aqui vazar vai ficar muito feio pra gente. E aí acontece que o Homeless entende, tipo, ok, esse tal de Johnny Somali realmente é abominável, eu não quero estar perto dele. Só que ele já tinha convidado o Johnny pra ir pra lá, e aí teve uma ocasião. I cannot be involved with you. Nossa, ele convidou uma pessoa totalmente deselegante ali pra estar com ele numa live. Gente, o que isso vai dar? Meu Deus do céu. And I do not condone nothing. It's too late. Nothing is too late. I didn't do nothing. E aí acontece que o Homeless passa vários minutos tentando escapar do Johnny, tipo, não, cara, eu não quero você aqui, sai daqui, a gente não é amigo, só que o Johnny só fica caminhando do lado dele, é bizarro, até o momento que o Homeless decide sair correndo e se esconder na rua. I gotta go, dude. Dude, I don't have no... Dude, get the... away from me, bro. O cara tá fugindo do outro. Dude, I don't... Cara, vocês têm noção disso? O cara teve que se esconder, que nem no filme de terror. E ele tava falando com o chat do live dele, tipo, escondidinho do lado de uma lixeira. Eu acho que o Johnny já foi embora. Eu acho que a gente já pode sair daqui. Meu Deus do céu. Puta cena de filme de terror. E o é que o Johnny nem vai fazer nada. Ele não é uma pessoa violenta. Ele não é capaz de nada assim. Ele só é muito chato, cara. E aí a gente volta pra timeline atual, pros dias de hoje, pra semana passada especificamente. Depois teve toda a audiência do Johnny, ele descobriu que esse cara, o Homeless, tava perto dele, tava fazendo live, inclusive. E aí lá no chat do Homeless, a galera foi avisar, cara, corre, o Johnny tá indo onde você tá. E esse cara em questão tava num jantar com a namorada dele, e o Johnny chegou lá. Então, puta que pariu. Gente, a cara do menino é como se tivesse chegado a pessoa mais inconveniente do mundo. Olha só a mocinha que também, ela fica totalmente espantada. Ele também. Somali! Nana Somali! Olha o desconforto. Go away, go away. Go away, go away. Why are you acting like you don't? Go away, go away, go away. High five! Go away, go away. Não que eu queira colocar a culpa nesse cara em questão, mas se você tá saindo com a sua namorada e chega um cara insuportável xingando e zoando você e ela, e tudo que você faz é ficar com essa carinha triste, meu Deus do céu, eu não conheço muito bem esse tal de Homeless, mas ele parece um bosta. E o que ele faz, gente? Essa
situação, ele expulsa o Johnny de lá, ele arruma uma briga séria. Não, ele decide só ir embora com a namorada dele pra fugir da situação. Dude. They're gonna pick it up, whatever. Just chill out. This guy's stalker. E ele tenta, tipo, avisar pra Steph ali do restaurante, tipo, não, esse cara é um stalker, alguém tira ele daqui, mas os seguranças não fazem nada. Então o Homeless decide ir embora com a namorada dele. Só que o Johnny, obviamente, persegue os dois na rua. Tipo, ele perdeu todo o rolê que ele tava tendo com a namorada por conta do Johnny Somali. Gente, esse streamer, esse, né, influenciador aí, misericórdia, gente, ele é totalmente deselegante, né? Ele quer ser deselegante. A questão não é nem que ele não saiba que ele é deselegante, ele quer ser, porque ele sabe que isso dá visualização, né? Esse tipo de vídeo aí incomodando as pessoas acabam viralizando de certa forma aí nas redes sociais, né? Timur, no. Timur. Timore, why are you saying that? You know Johnny Somali, right, Mr. You know that, right? E puta, o Johnny é um bosta, a menina começa a ficar assustada, claramente a culpa é do Johnny, mas eu não consigo deixar... Ai, gente, o Neon falou que o menino é um bosta. Ai, mas realmente, né, gente, o cara tava no encontro e aí do nada... Ai, bizarro, né? Bizarro isso, gente, bizarro mesmo. Timore, why are you saying that? You know Johnny Somali, right, Mr. Em vez de proteger a namorada dele, ele começa a correr com ela e gritar por ajuda. Man, stop this man. He's harassing my girlfriend. E outra, uma coisa que até agora eu não consigo entender, quem que acompanha a live do Johnny, cara, porque é uma live muito ruim. Tipo assim, eu tava dando uma pesquisada, ele ganha mais ou menos uns 70 e poucos dólares por live. Só que, tipo, pra destruir a vida dele completamente, e a live dele nem é boa, de forma nenhuma. Mesmo se excluir todas essas merda que ele faz, todos os crimes que ele comete, é só horrível. Eu vou dar um exemplo pra vocês de como tava a live dele enquanto tudo isso tava rolando. E, tipo, isso não é nenhuma exceção, é só a qualidade técnica da live dele 90% do tempo. É horrível, não funciona. Eu não sei como o Johnny Somali existe, cara. E nem sendo completamente odiado, ele não gera engajamento suficiente pra dar dinheiro pra ele. Ele só gera engajamento pra pessoas que odeiam ele, como eu. É incrível, que existência mais deplorável. E aí acaba dando a lógica, os dois ficam fugindo do Johnny. Isso aqui que ele tá falando sobre existência é uma questão de likes, né? As pessoas são capazes de fazer muitas coisas extremamente deselegantes só para serem vistas, né, serem lembradas, e isso é muito complicado. Eu acho que o exemplo muito grande do Johnny Somali é isso. Ele está fazendo qualquer tipo de coisa, mesmo sendo a pessoa mais deselegante possível, mesmo não ganhando muito, mas só dele estar ali, tá incomodando as pessoas e as pessoas estarem falando o nome dele, talvez seja o que faz com que ele continue, né, fazendo esse tipo de conteúdo. É bizarro, né, você pensar isso, que às vezes você vai ser lembrado como ser inconveniente com as pessoas, mas tem gente que não se importa muito com isso. Até o momento que eles conseguem ir pra delegacia e fazer uma denúncia contra o Johnny, que com certeza vai ser somada a todas as outras denúncias que já tava somando 10 anos de prisão. E outra coisa que me chamou muito a atenção nessa história é porque a moça ali, a namorada do cara, chegou num policial e aí teve uma interação. Yes. O policial põe uma foto do Johnny Somali e pergunta se é esse cara. E a moça responde que sim. Só que imagina você ser tão odiado que um policial aleatório conhece você, já tem a foto pronta. Eu nunca vi isso acontecendo, cara. Não, pior, né? Esse dia você ser odiado pelo país inteiro, mas também, né, gente, o grau do que esse menino apronta ali na Coreia, o que aprontou no Japão também, ele ficou um rosto conhecido, né? Todo tipo de inconveniência, gente, que vocês possam imaginar, esse menino já fez. Nossa. Imagina você chega na polícia e você fala, tipo, putz, um cara tava me vendo na rua e aí começou a me xingar. E aí o policial, tipo, tá, não precisa descrever mais nada. É esse cara aqui, esse é o nível de odiado que o Johnny é. É incrível. E aí depois disso, a polícia foi atrás dele de novo e ele foi se esconder com o Hank, o cara que trampa com ele, que costuma gravar as coisas enquanto ele tá fazendo merda. E eles ficaram fazendo live sem a polícia conseguir encontrar onde eles estavam. Mas aí o Johnny teve a brilhante ideia de, tipo, galera, eu realmente preciso de dinheiro porque eu tô fudido. Eu vou precisar pagar muito o advogado. E aí a galera começou a doar uns 3, 4 dólares.
pro Johnny começar a beber. E um outro cara doou $5. Sim, isso mesmo, $5. Que bolada, não é mesmo? Valor super suficiente pra você foder a sua vida. E pro Johnny foi. Esse cara doou $5 e pediu, tipo, eu duvido você ligar pra polícia agora, falar que é o Johnny Somali e começar a xingar eles. $5, cara. Você não consegue nem um almoço direito no McDonald's. E o Johnny Somali foi e fez. Calling the cops right now on the watch. I'm calling the cops right now. I'm calling the Korean cops. E é incrível porque ele já corre o risco de passar, tipo, 10, 15 anos preso. Só que só doando $5 você ainda consegue fazer ele possivelmente aumentar essa pena. Sério, eu juro, se alguém doasse $25 pra ele, é capaz desse cara matar a própria mãe em live. $50, então é capaz dele se explodir no Detran. Hello. You know me, Johnny Somali. Yeah? Johnny Somali? Somalia? Johnny Somali. This is the Seoul Metro Police Station. Your Seoul Metro Police Station? Yeah, you see English? Alright, this is police station. Shut up. Shut up. Eu duvido que alguém com mais de 14 anos de idade vai olhar pra esse trecho. Gente do céu, total. Gente, imagina só, você tá ligando pra polícia e aí começa a gritar no telefone, gente. E é igual a questão que... Nossa, tem um negocinho me incomodando aqui na ponta da minha orelha. Acho que é queimado de sol. E não faz sentido pra vocês, porque pra mim não faz sentido nenhum, tipo, a pessoa fazer uma coisa dessa. E realmente pensar, tipo, isso aqui foi muito engraçado, esse clipe aqui foi bom. E eu não sei por que o Johnny acha que é uma troca boa. Um conteúdo merda, sem graça, em troca de mais anos de prisão, possivelmente. Meu Deus. Esse homem está louco. Ele tá mostrando pro mundo inteiro os... Não, ele tá completamente perturbado, esse menino, né? Gente do céu, como pode, né? Gente, eu fico pensando assim, como é que leva, né, as pessoas fazendo uma coisa desse tipo? Porque é inacreditável, assim, inacreditável mesmo. O significado de insanidade. E o que acontece? A galera foi doando $3, $4, o Johnny ficou bêbado e fez uma live dormindo e acordando, completamente bêbado ainda. E isso foi uns 2 dias atrás e o Johnny ficou completamente maluco. A galera foi doando pra ele foi bebendo e ele foi fazendo mais merda. Oh, God. What's up? What's up? What you looking at me for? Deixa a conexão dele da TechPix. Ah. What you looking at me for? Ele tava saindo quase pelado na rua, enchendo o saco de todo mundo, até que alguém no chat duvidou que ele pedisse pras pessoas ligar pra polícia. Só pra ver ele se fudendo, obviamente. Mas esse cara não tem 2 neurônios pensantes, ele não entende isso. Ele realmente achou que era uma boa ideia ficar pedindo pra alguém chamar a polícia, mesmo ele já estando com toda essa situação no tribunal. Somebody call the police. Somebody call the police. Korea number 1. Korea. Korea. Call the police. Police. Call the police now. Call the police right now. Ele ficou ameaçando um monte de trabalhador numa construção, porque eu acho que nem todo mundo tava preparado pra ter um noia no elevador dizendo pras pessoas chamarem a polícia agora. Mas isso ainda não era o suficiente, porque a polícia não tinha prendido ele ainda esse dia. Call the police. E aí teve um momento da live que alguém doou $8. E eu tenho certeza que isso... Gente, meu Deus do céu, eu tô com tanta vergonha alheia, meu Deus. Gente, é uma loucura. Esse menino é perturbado. Que perturbação é essa, gente? Meu Deus. Os $8 deixaram o Johnny Somali completamente ereto, porque se com $5 ele já fazia qualquer coisa, 8 foi o suficiente pra esse cara endoidar de vez. Gente, olha que falta de respeito. Korea number 1. Meu Deus do céu, eu não gosto. Gente, é inacreditável, né? O que as pessoas fazem. Meu Deus. Gente, me conta o que vocês estão achando de tudo isso, porque pra mim é um absurdo tão grande, sabe? E esse caso é bom que o Neon aqui, né, o canal Neon, se você não é inscrito, já inscreva-se lá. Você vê, assim, a capacidade do ser humano, gente. É chocante, assim. Ainda bem que ele fez o resumo de toda essa história aí sobre o Johnny Somali. É muito, muito perturbado, gente. Meu Deus do céu.
de ficar zoando o corpo dos outros, mas que corpo azarado pra você nascer. Foi ele dançando com um calçãozinho pequeno, até a polícia finalmente vir até ele. E aí deu a lógica, a polícia chegou lá, ele foi preso, começou a dar mais merda, porque com certeza vai somar com todas as acusações que ele tem. E eu não sei se vocês lembram, mas ele tá proibido de deixar a Coreia. Eu duvido que o Johnny Somali saia da Coreia com menos de 20 anos de prisão. E aí a carreira dele acabou, porque, tipo, 20 anos longe da internet, cara, ninguém mais vai lembrar dele. Mesmo que seja só 10 anos, mesmo que seja 5 anos, ninguém vai lembrar dele, porque ninguém gosta dele. Vocês percebem que, tipo, o chat que ele tem na live não é uma fanbase, é um exército de inimigos, cara. Todo mundo quer ver a desgraça dele. Enquanto ele tava sendo preso, ele começou a falar que a polícia coreana tava sendo racista com ele, e obviamente eles não compraram essa brisa. Então é isso, eu acho que é o 6º vídeo do Johnny Somali do canal, ou o 5º, sei lá, mas é só incrível ver um ser humano tomando todas as escolhas erradas, e eu tô muito hypado pro final dessa história, porque esse cara merece. Como eu disse antes, eu duvido que na história da internet vai ter alguém tão odiado quanto ele, e eu provavelmente ainda vou trazer a atualização disso aqui. Mas é isso, eu voltei pra casa, eu já voltei de viagem, então eu provavelmente vou dar uma spamadinha em vídeo. Gente, muito bom, né? Ele fez o resumo aí de toda a situação acontecendo. Cara, bizarro, né? Eu só fico pensando assim, gente, como que leva, né, um ser humano a fazer esse tipo de coisa ali. Perseguir mulheres, você viu no meio da rua ele perseguindo uma mulher, correndo atrás das pessoas, sendo inconveniente na live dos outros, destruindo encontros de romântico lá. Mas eu acho que aquela questão ali de frente dos trabalhadores ali, ele tirando a roupa e dançando. Gente do céu, isso pra mim ultrapassa todos os limites da sanidade, da insanidade da pessoa. É muito doido. Eu nem consigo falar sério isso, porque é um absurdo. Me conte aqui o que vocês acham, gente, pra gente ler no próximo comentário o comentário de vocês. Eu simplesmente estou chocado. Se você é novo ou nova nesse canal, inscreva-se. Beijão pra todo mundo. Fui!